Pode começar isso? Já tá gravando? Tá. Esse é o Maurício. Oi, gente. Tudo bem? Eu vim falar com a Tata, né? Sobre música africana. E ela me colocou várias coisas, enfim, vários pontos, né? Vários olhares e tal sobre a música africana, a gente conversando. Eu comecei a colocar algumas coisas sobre, dentro do assunto que vocês estão trabalhando, questão da música do oeste da África, mas não só disso, da música para os africanos, né? A música ela não tem um sentido como o ocidental coloca, né, de um concerto, de um espetáculo, de um show e tal. Ela está muito amarrada dentro do que acontece no cotidiano do africano, né? Aí, por exemplo, o cotidiano religioso, o cotidiano do dia a dia, né? Das coisas que acontecem no dia, né? Uma boa colheita, né? Um casamento, uma passagem, né? De uma idade para outra, né? De uma infância para uma adolescência, de uma adolescência para a puberdade, né? De toda essa situação para uma vida adulta. Então, tem músicas de provação, tem músicas de apresentação, né? Tem músicas de demonstração, né? Por exemplo, a gente tem a questão do casamento. Tem alguns momentos na África que quando houve a descoberta de uma pretendente para um casamento, os homens, aqueles rapazes da tribo, eles dançam determinados ritmos para que ele possa mostrar suas habilidades dentro daquela tradição do ritmo que está sendo tocado, variado e tal, para ele mostrar suas habilidades, para que a noiva possa escolher o pretendente que ela queira casar. Existe isso. E geralmente essa moça, ela está acompanhada por um grupo de mulheres já casadas, já mais experientes e tal, e elas vão opinar também sobre aquilo e ela vai escolher o seu pretendente ali. É a hora que o homem faz essa demonstração. Existe as danças também, a música que ela é tocada na reunião do povo ali daquela aldeia. As festividades que não necessariamente têm um objetivo, né, uma coisa tão resolvida. Eles se reúnem, vamos fazer uma apresentação das coisas e tal, enfim. E aí eles tocam e dançam naquelas reuniões mais daquela comunidade, daquela aldeia. Que é o momento deles brincarem, que é o momento, é a televisão deles, né? É o programa de Silvio Santos, é o sei lá o que, o Domingão do Faustão, é se reunir no largo da aldeia, ali daquela área deles, e eles dançam e tal. Tem vários momentos desses encontros assim, na África, né? Em várias tribos, em vários lugares, em várias etnias e tal, mas falando especificamente do oeste da África, né, em Burkina, Senegal, né, lá em Dakar e tal, vários países, vários lugares desse, acontecem isso em determinados lugares nas aldeias, aquela festividade, eles chamam da festividade. É como aqui acontece, por exemplo, o ensaio de escola de samba, o afoxé, né? As festas de candomblé, enfim, mas mais essa coisa mais profana, afoxé, samba de roda, né? Coco de roda e tal, enfim. Que são reuniões que não necessariamente tem que estar ligada a uma data
de uma comemoração de um santo, de um padroeiro e tal, ou de um casamento, blá, 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 mas é a festividade para se curtir ali. Aí a música enquanto religiosidade, né? Tem lugares que se toca para determinados espíritos assim que trazem, espíritos que as pessoas acreditam que ele traz benevolência para saúde, né, da comunidade, para a prosperidade da comunidade, para os nascimentos que acontecem na comunidade. Quando uma criança nasce, também é louvado, também é sacramentado a aparição, né, a chegada daquela criança ali. Isso é um dos momentos também nessa questão religiosa. Tem a questão também da música, ela também, quando tem o nascimento ou quando tem a morte. Quando tem a morte, geralmente também tem a música, né, durante. Aí tem alguns lugares na África que é tocado o cerimonial do enterro, assim. As pessoas caminham com o falecido e vão tocando e tal, enfim. E vão tocando que tipo de música, assim? As que eles gostavam de ouvir, tocar, ou músicas que são... Tem músicas específicas, tem músicas que vêm com as rezas específicas e tal, enfim. Mas aí já é mais específico do muçulmano, né? Que a África, Tá. uma boa Lá parte pro da norte. África, a maior parte, o oeste da África. Ah, do muçulmano tem também ali. No oeste da África, a religião é muçulmana. Ah, tá. E tem, a música tem essa influência árabe também? Não. Em alguns lugares, sim. O árabe é africano também, né? Uhum. Então, mas é de outra região, de outro lugar e tal. O islamismo ele está espalhado na África inteira. Então, assim, quase todos os lugares, quase todos os povos de cada lugar são muçulmanos, né? São islamistas. Então, assim, no islamismo eu nem posso me aprofundar muito, porque eu não conheço muito, mas o que eu conheço, assim, alguns tambores, algumas músicas de tambores são usados dentro do islamismo. Por exemplo, eu descobri há um tempo, não há muito, mas há um certo tempo, que o sabá tem um tipo do sabá, uma das vozes do sabá que é usada. O que é sabá? Sabá é um instrumento africano que um dia eu mostro para vocês, que é de tronco também, igual ao djembe, que é um instrumento muito conhecido da música africana, que ele é cilíndrico, alto, ele tem umas cravilhas e a pele, e ele é tocado com mão e baqueta. Ah, que legal. Né? E aí um desses instrumentos que ele é menor e ele é colocado no corpo do tocante, esse tocante ele geralmente ele é um líder religioso que ele toca e as pessoas respondem um coro, tem cânticos e tal, né, do islamismo, que esse tambor está presente. Mas esse tambor também é de aldeia, esse tambor ele tem 12 vozes. 12 vozes? 12 ritmos. Ah, tá. E 6 vozes. 6 tipos de tambor. Do sabá. E aí você encontra ele nesses lugares religiosos também. E o canto, geralmente tem uma coisa que você canta, que é para o outro ouvir, depois repetir. Sim. Sim, né? É sempre um canto em cima de repetição. Isso ajuda a socializar, né? Porque você canta uma coisa, o outro está ouvindo e sabe que vai ter que cantar em seguida. Então, geralmente gera uma tensão. Tem determinadas músicas que o canto, a pergunta não é igual à resposta. Então, mas a palavra mas onde acentua é diferente, é isso, né? É isso também. Também, tá. Tem a forma de você cantar um canto e o coro ser outro. Tá.
porque eu estou ouvindo bastante, aí eu tento repetir. Mas a maioria é isso, muda, né, a região e enfim, a tonalidade, enfim. E eles, por exemplo, o cara canta Aiti Williba Tema Titi Tidiba Sone Balancê. Isso é uma música que o Mamadi Keita canta num dos discos dele, que é um dos maiores djembe folás, é o djembe folá mais conhecido no mundo, assim. O que quer dizer djembe folá? Djembe folá é o cara que sola no djembe. É o mestre do djembe. Folá, djembe folá. Djembe folá. Então ele canta uma das músicas num dos discos dele, eu não tenho a pronúncia muito correta, mas lembrando falando dessa questão de coro, de pergunta e tal, aí ele canta Aiti Williba Tema Titi Tidiba Sone Balancê Aiti Williba Sone Balancê Aiti Williba Tema Titi Tidiba Sone Balancê Aiti Williba Sone Balancê. Responde só os instrumentos. Entendeu? Ele puxa o canto inteirinho. Entendi. E você tava cantando... Aí quando canta Aiti Williba Tema Titi Tidiba Sone Balancê, aí o coro Aiti Williba Sone Balancê. Legal. Entendeu? Isso é, que língua que você tava cantando? É Wolof. Se eu não me engano. Wolof. Eu também não sou tão conhecedor. O Mamadi Keita é de... O Mamadi Keita é senegalês. Senegalês. Tá. E aí ele é de uma região lá, de uma aldeia lá, pequenininha e tal. Tem até um documentário que faz esse... Ele foi um cara... Desculpa, gente. Ele foi um cara que ele fazia parte do balé do Senegal. E ele fez várias apresentações, viagens, papapá. Numa das viagens, ele resolveu dar um corpo mole, um traço ali e ficou na Europa. E ele passou a morar, começou, se estabilizou lá e não voltou durante 10 anos na aldeia dele. Tá. Ele ficou. Viveu. E na Europa em qual lugar? Ele ficou na França, se eu não me engano. Tá. Aí tocando, não, na Bélgica. Bélgica. Aí ele tocando e tal, papapá, formou uma escola. Inclusive eu tive o prazer de ir até essa escola, de fazer uma aula lá e tal. E aí ele foi. E aí a galera de lá, da Bélgica, resolveram fazer um documentário ao contrário. Ele contando da ida e voltando. Na volta, em vários momentos, ele para e dá depoimento sobre a volta. E aí ele vai encontrar, sem as pessoas saberem, a família dele. Encontra um primeiro mestre dele, o Famudou Konaté, né? Que é tio da Fanta Konaté, que reside aqui em São Paulo, né? Que faz o trabalho junto com o Luiz Quinogawa sobre a África Viva, né? É um projeto muito bonito. E aí ele volta e encontra. E é muito engraçado, porque no vídeo tá assim, eles são tão família, são tão arraigados ali naquela coisa de ter o outro do lado, sabe? De não desistir, de ter uma cumplicidade, uma coisa, que foi um choque tão grande que a família dele, algumas pessoas falaram assim, eu não conheço essa pessoa. Sério? Ele não pertence aqui. Aí você olha e você toma um choque, aí você olha, aí você entende por que a pessoa tá, aí depois a pessoa vem e abraça. Porque a escolha foi dele. Ele que quis sair para o mundo. Então ele tem que responder ele tem que ter a responsabilidade daquilo que ele fez. Não foram as pessoas, ninguém tirou ele de lá. Estava tudo muito bem para ele. Então, por que a gente tem que aceitar quando ele volta? Quando ele acha que ele tem que voltar?
Então foram bem duros com ele. Depois amoleceram e receberam ele. Mas... E o Salif Keita é dessa família também, não? Não, o Salif Keita é do Mali, né? O Salif Keita é do Mali. Mas ele era de uma família também que ele não podia ser músico, né? Ele tinha que ser... O Salif Keita tem um detalhe, né? Ele, se eu não me engano, ele é albino, né? É, albino. Então, ele já foi rejeitado no o albino, na cultura africana, né? Ele é rejeitado, ele é tido como uma figura negativa, uma figura que não traz bons precedentes, que não traz boa energia para a comunidade, para a família, para tudo. Então eles são colocados de escanteio quando eles não são eliminados. Sim. Mesmo. E o Salif Keita virou o que virou, né? Ele é exemplo como outros músicos que pegou a música tradicional e colocou para o mundo. Né? Misturou e conseguiu colocar a música africana num patamar, né? Então assim... Ele teve um embate com a família também, né? Mas ele também... Ele nasceu albino, mas ele não foi para o sacrifício, ele foi aceito pela família. Ele teve os embates com a família, mas ele foi aceito pela família. A família não desistiu dele. Tem famílias que desistem, mas a família não desistiu dele, e ele também descobriu o valor que ele tinha enquanto albino e enquanto entendedor da cultura do povo dele, e que muitos que eram do povo dele, que não tinha o problema de ser albino, que não entendia metade que ele entendia. Sim. Entendeu? Então, essa questão da música africana é muito louco, assim, porque a gente procura muito padronizar, né? E é muito louco, porque não é uma coisa... No Brasil, por exemplo, a gente vê uma coisa muito miscigenada. Tem lugares, pessoas, que eles só conseguem viver quando tem uma padronização, quando tem precisa afunilar, precisa colocar de um jeito ali e tal. E muitas vezes a música não é isso. A música é a música por si só, né? E o africano coloca muito isso à vista, assim. A música, ela é o que é por si só, mas ela está dentro de um contexto. Mas ela não precisa ser rotulada. Existe a palavra música? Na África, assim, eles falam música porque é tão ligado o corpo, a palavra e o movimento e o ritmo. Eu não sei. Porque eu li algumas coisas. Eu sei que eles falam os cantos, o ritmo tal. O canto tal, o ritmo tal é usado para tal situação. É a alma, né? É a alma. E assim, não é a música, é a alma. A alma é musical. A gente pode muito bem inverter isso aí. A alma, ela é musical. Ela pulsa música em qualquer um. 24 horas. Porque o silêncio é música também. Nossa, o silêncio é uma coisa maravilhosa. O silêncio é importantíssimo. E a gente descobre mais o valor quando a gente passa a ouvir o silêncio. O valor de muitas coisas. Enfim. Então, essa questão do africano, a música é espírito. A música é espírito. A música é benevolência, a música é partilha. Tem que partilhar. Eu estou tocando o que eu estou tocando, mas eu estou tocando junto com você. Então, eu preciso respirar que nem você. Eu preciso estar ali. Tem um detalhe muito interessante na sua divagação. Que é assim, a gente olha para a história da música, né? Poucos olham atentos assim, né? Eu vivi dois mundos bem diferentes. A música popular, a música
folclórica, né? Digamos assim, mas a música de cultura popular. E vivi escola de música. E eu olhei em várias aulas de música erudita, de música de câmara, música barroca e tal, que onde se aprendeu a questão da música erudita foi com os plebeus. A corte descia para o mundo dos plebeus, que eles tinham música, eles tocavam. E aí começou a se aprender, e aí começou a se trazer isso. E aí, quando se começou as descobertas, as idas e vindas, milhões de roubos de patrimônios que eram desses povos todos que foram adentrados, colonizados a pulso, né? Ninguém chegou perguntando se queria, se não queria, se podia, se não podia. Então, assim, quando a gente não vê uma música africana dentro do erudito, quando a gente não vê a música africana em vários palcos e tal, isso eu estou falando de 1900 antigamente. Hoje mudou, mas ainda tem um resquício. Tá. Que é assim, porque a gente não vê, a gente vê hoje, não posso dizer que não vê, mas a gente vê pouco, porque a gente não vê uma grande massa negra adentrando vários campos, né, da música erudita, de determinados níveis, né, que se diz níveis mais cultos. Mas é uma coisa que eu questiono. O que é cultura? Para quando a pessoa fala, não, uma pessoa super culta, leu os pensadores, né? Estudou isso, estudou aquilo. Sim, mas cultura é a letra? É só a letra? Então, assim, por quê? Porque não houve espaço. E por que não houve espaço? Eu, no meu entendimento, que vivi dos mundos, é porque, assim, sempre se achou que não haveria capacidade para pisar num palco X ou sentar numa cadeira Y. Não tem capacidade para isso. Não, jamais. Toca tambor. Então a música na África, ela é tudo. Ela é o canto da cozinha, ela é o canto do plantio. O djembe, por exemplo, tem uma cena no documentário do Mamadi Keita que é justamente isso. Ele tocando com um grupo de músicos dentro de uma lavoura. Os caras plantando, cavando buraco, cantando, dançando e laga e tal, e plá, 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 plá. Que é uma cultura viva que eles têm do plantar e colher cantando, do festejar. Aí tem a morte, a gravidez, o casamento, pá, pá, pá. Então, a música é isso, né? Quando a gente fala de música africana, a gente fala da vida de um povo. Da vida de um povo. Né? Acho que é por isso que eles nem se preocupam em ter esse conceito de música, não é? Porque tá tão... minha música é X. Aí assim, às vezes você precisa saber discursar com esses parâmetros porque a sociedade precisa disso, porque ela só entende desse jeito. Exatamente. Se você falar de 8, se você falar de outro jeito, ela não vai entender. Não vai entender. Então aí você termina falando, minha música é essa, tem o exemplo tal, tem a referência tal, parará, parará. Aí você não consegue sair dali. É isso. Muito bom. Oeste da África, música africana. Estamos aí. Obrigada, Maurício. E só para completar, foi a oralidade, porque a Rubi, que é a filha do Maurício, veio me visitar, filha do Maurício Danelice, que está ensaiando aqui do lado vocal do Peter Tosh, com a turminha. E ela me disse que ele tinha dado uma aula sobre música africana lá no Colégio Equipe. Daí eu convidei para vir aqui falar um pouquinho pra gente. Tem um negócio que eu posso? Lógico que posso. Vou aproveitar que eu vi agora ela falando, ela falou da questão lá na escola da Rubi.
A gente falou de música, né? Falou de algumas regiões, de alguns jeitos, né? Que assim, tem a coisa da circuncisão, de várias coisas que acontecem, né? Da criança doente, do adulto doente. A música na África, a oralidade, né? Os cantos, eles estão ali também. A África não é só tambor. A voz é um tambor também. E eles usam como isso. Você não alisa o tambor para tocar. Você toca ele de verdade, que ali você está alisando ele. O carinho que ele precisa, a alimentação que o tambor precisa é ele ser tocado com veridade, entendeu? Com força. Você realmente fazer ele soar. Ele está ali para isso. Aí ele grita mais alto, aí ele grita mais baixo, aí ele vai para um canto, vai para o outro, pá, ele racha, você cuida, ele desafina, você aperta, e ele tá ali para te responder, para falar através de você. Né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, essa questão do fazer o tambor soar, e tem essas questões desses outros lugares, né? Da música sem tambor. Kalimba, que foi ou imbira, que é um instrumento que é muito usado para caminhar em algumas regiões na África. Os caras andam cantando e tocando, porque aí eles caminham 6 km, 5 km, não é uma coisa aqui na esquina. O tambor é um instrumento que o africano, geralmente eles são madeira, couro, né? Ou corda de couro para afinar, ou corda de sisal e tal, enfim. Hoje usa corda de nylon, babá. Mas eu falo mais ainda, tem a coisa do fazer o tambor com a árvore. A importância que tem mas não é aquela coisa, ai, vamos rezar aqui nessa árvore porque vai sair um tambor e tal. Não, o cara já vai, já torna, já corta, mas ele está com o seu devido respeito. Então, sempre está acontecendo a coisa de uma forma respeitosa, né? Geralmente eles fazem instrumentos que são de tronco inteiriço, né? O tronco praticamente inteiro, cavam, tem as ferramentas e tal. Tem uma luteria muito forte, né, na África para fazer seus instrumentos. Então tem esse detalhe também, né? Dificilmente você encontra um instrumento que é feito por loja, por fábrica. Só um abraço. Tá tudo lindo. Bom. Oba. Obrigada, Gil. Precisando mais. Ô, nega. Delícia. Eba.